Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o nosso Revista em Conexão. No programa de hoje temos aula de matemática e língua portuguesa com o programa Minha Escola é Nota 10. Com videoaulas direcionadas para estudantes do 9º ano. E um Se Liga no portal de Ciência da Natureza, Arte e Geografia. Está imperdível. Tudo isso logo após a nossa vinheta. Hoje vamos começar o Revista acompanhando duas aulas do Minha Escola é Nota 10. E vamos assistir ao vídeo da professora Priscila, de matemática, que fala sobre o descritor 11, reconhecer círculo, circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. Esse vídeo é indicado para estudantes do 9º ano. Vamos assistir. Círculo e circunferência. Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos falar sobre círculo e circunferência, dois conceitos muito importantes da geometria. Isso de acordo com o descritor 11 de matemática. Sabe aqueles pneus gigantes que vemos em caminhões ou tratores? Eles são um exemplo de circunferência, assim como várias das coisas que vemos no dia a dia, como bambolê, anel, rosquinhas. Então, vamos lá? Uma circunferência é o conjunto de todos os pontos em um plano que estão a uma mesma distância constante de um ponto central. Essa distância é chamada de raio da circunferência. O círculo é composto pela circunferência, que é a sua borda externa, juntamente com a área interna, completamente preenchida. Os elementos principais da circunferência são raio, diâmetro e corda. O raio é a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência. A corda é um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência. E o diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Observe que o diâmetro é o dobro do raio. Se o raio for igual a 3, por exemplo, então o diâmetro será 6 centímetros. Se o raio for 7, então o diâmetro será 14 centímetros. O que é o número π? O número π é obtido dividindo o comprimento da circunferência de um círculo pelo seu diâmetro. Esse número é irracional e seu valor é sempre próximo a 3,14, 15, 9 e assim por diante. O matemático Arquimedes, que viveu por volta de 280 a.C. a 211 a.C., foi o primeiro a calcular o valor de π. Como o valor de π é obtido através da razão, divisão, entre o comprimento da circunferência, medida de seu contorno, pelo seu diâmetro, podemos concluir, então, que para calcular o comprimento da circunferência, podemos usar a seguinte fórmula: comprimento igual a 2 vezes π vezes a medida do raio. Agora, vamos aplicar o que aprendemos sobre círculos em um cenário do mundo real. Veja o problema. Ana tem um jardim circular com um raio de 5 metros. Ela quer cercá-lo completamente com 2 voltas de arame, para evitar que seus cachorros tenham acesso a ele. Quantos metros de arame ela precisará no mínimo? Use π igual a 3,14. Para calcular o comprimento do jardim, podemos usar a fórmula C igual a 2 vezes π vezes R, onde R é o valor do raio. Substituindo os valores dados na pergunta, então o resultado será 31,4 metros. No entanto, Ana precisará de pelo menos 2 voltas. Portanto, ela vai precisar de 2 vezes o comprimento da circunferência. Então, a resposta correta, letra D.
Agora vamos para a hora do desafio. Vamos falar de uma situação festiva. Pedro quer fazer uma guirlanda de Natal circular com raio igual a 30 centímetros. Ele quer calcular o comprimento aproximado do festão que precisa para dar a volta na guirlanda. Considerando π igual a 3,14, qual será o comprimento da guirlanda? Para encontrar esse comprimento, também devemos usar a fórmula C igual a 2 vezes π vezes R, onde C é o comprimento da circunferência e R é o raio. Substituindo os valores e multiplicando, podemos concluir que a resposta correta é a letra C. Espero que tenha gostado, aprendido e continue explorando as aplicações da matemática em sua vida cotidiana. E até a próxima aula! Obrigada, professora Priscila. Arrasou demais na aula. E agora, né, Lívia, vamos continuar com Minha Escola é Nota 10 com o componente curricular Língua Portuguesa. E com o professor Marlon. Nesse vídeo, gente, eu falo sobre o descritor 10, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Roda aí, diretor. A narrativa e seus conflitos. Olá, pessoal. Eu sou o professor Marlon Santos e neste vídeo vamos estudar o descritor 10 do 9º ano de língua portuguesa. Vamos lá? Conflitos. Como eles podem ser difíceis. Mas há alguns que são ótimos. Nos prendem de tal forma que não queremos que eles se resolvam. Calma, eu estou falando dos conflitos dos textos narrativos. Pois bem, você sabe que toda narrativa obedece a um esquema de constituição, de organização, que, salvo algumas alterações, compreendem as seguintes partes: a situação inicial, que é a apresentação das circunstâncias da história, das personagens que estão inseridas em local e tempo determinados, o desenvolvimento e a complicação, o momento em que surge algum conflito ou a quebra daquele equilíbrio inicial com a intervenção opositora dos antagonistas. Também temos o clímax, que é a parte em que a narrativa chega ao momento mais crítico, de maior tensão, em que se viabiliza o desfecho da narrativa. E então, por fim, é o desfecho, ou também chamado de desenlace, onde há geralmente a resolução do conflito. Para que uma narrativa se desenvolva bem, seu enredo deve apresentar bons conflitos. O conflito, portanto, é a ação na narrativa que muda a tranquilidade das personagens. É a ação que faz surgir um problema ou questionamento em que os personagens procuram alguma resolução. Vamos aprender na prática. Responda comigo a questão. Prova Brasil. O que dizem as camisetas? Apareceram tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao deparar com uma que não tem nada escrito. O que é que ele está anunciando? Indagou o cabo eleitoral apreensivo. Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. O cidadão é livre de usar a camiseta que quiser, ponderou um senhor moderado. Em tempo de eleição, nunca, retrucou o outro. Ou o cidadão manifesta sua preferência política, ou é um sabotador do processo de abertura democrática. O voto é secreto. É secreto, mas a camiseta não é. Muito pelo contrário. Há ainda há gente neste país que não assume a sua responsabilidade cívica
se esconde feito avestruz e... Ah, pelo que vejo, o amigo não aprova as pessoas que gostam de usar uma camiseta limpinha, sem inscrição, na cor natural em que saiu da fábrica. Texto de Carlos Drummond. No enunciado, nós temos: o conflito em torno do qual se desenvolveu a narrativa foi o fato de... Qual foi o fato? Temos aqui 4 possibilidades. Observe que a questão pede para identificarmos o conflito gerador da trama. Logo no início do texto, há um estranhamento, uma perturbação. Observe que a situação inicial, implicitamente identificada no texto, é o fato de ser comum as pessoas usarem camisetas com inscrições. No segundo parágrafo, nós vamos compreender que esse uso de camisetas ocorre em um contexto de período eleitoral. Mas algo acontece que causa um estranhamento no personagem. Veja aí, a gente estranha ao deparar com uma que não tem nada escrito. E é justamente esse estranhamento que irá provocar toda a ação dramática da história narrada. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Agora, antes de encerrar nosso estudo, tem um desafio para você. Pause o vídeo, leia o texto e responda a pergunta. Se você escolheu a alternativa A, parabéns, acertou. Viu só como é tranquilo estudar esse descritor? Obrigado por sua companhia nesse vídeo e até mais. Que show, hein, professor Marlon? Obrigado, Olivia. E mais 3 aulas show de bola estão chegando. São videoaulas bem legais, informativas, feitas para atividades do portal Conexão Escola. Os vídeos vão trazer 3 temáticas diferentes, que são teatro, comércio e drogas lícitas. Vale a pena demais assistir com a gente. E é logo logo depois do intervalo. Não saiam daí.